A prisão do Arthur Lira está se aproximando, hein? Teve liderança do Centrão em 2023 prevendo que o Arthur Lira seria preso. E aí vem o Flávio Dino, todo sereleposo, na surdina, sem muito alarde, enviando um despacho para a PGR sobre gastos de emendas do orçamento secreto. Despacho que envolve processos do kit robótica, sim, o caso do Arthur Lira, que foi arquivado pelo Gilmar Mendes, mas pode ser reaberto. O Lira deve estar todo furioso, porque, claro, ele tá vendo isso como sendo uma dobradinha do Lula com o Flávio Dino para derrubá-lo. E ele já está caído, pessoal. Lira já está caído. E isso, essa situação do Dino com a PGR, com o kit robótica, coloca o Lira sob uma pressão tão forte que ele não vai mais poder querer ficar cantando de galo com o governo federal e muito menos com o judiciário. Mas o que você acha que será o futuro do Arthur Lira? Vai fazer o sucessor? Vai ser senador? Ou vai ser preso? Curtiu a decisão do Dino? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O Flávio Dino, ele tomou essa decisão, ele é muito safado, o Flávio Dino. Safado assim, não no sentido de, você entendeu? Safado, safo. O Dino foi muito safo. Por quê? Teve aquela reunião dos poderes, que Lira saiu todo furioso. Um dia depois da reunião, o Flávio Dino, sem alarde, foi lá na pontinha do pé, todo sereleposo, e deu um despacho para a PGR. E ele falou o seguinte: PGR, faça o que você quiser. Nesse despacho, tem uma lista de processos apontando irregularidades da distribuição das RP9. O que eram as RP9? O orçamento secreto. E dentro desses processos, alguns ali têm as decisões sobre os kits robótica. O que era o inquérito dos kits robótica? Foi aquele escândalo envolvendo aliados do Arthur Lira em Alagoas, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, passou para a compra de kits robótica ali em Alagoas, kits robótica superfaturados. O Gilmar Mendes tomou a decisão de arquivar o inquérito. Teve lá algumas questões de processos jurídicos e foi arquivado e as provas foram destruídas. Mas agora o Flávio Dino botou o despacho para correr e pode ser que a PGR aceite e uma nova investigação contra o Arthur Lira seja aberta. Ele tá fulo, claro, porque quando houve a reunião dos poderes, ele saiu todo beiçoso, todo beiçosinho. Eu quero saber o que o Renan Calheiros está pensando nisso. Faz tempo que eu não falo do Renan, eu estou até com saudades. Renan está muito, ele está muito silencioso, talvez esteja fazendo algum tratamento capilar, mas Renan, eu sei que você me assiste, não vai dar certo, desiste. E desiste desses óculos seus que ainda estão muito feios. Eu gosto mais daqueles óculos antigos, mas tive aqui um devaneio. Mas vamos voltar pra cá. O Lira saiu todo furioso. Sabe que furioso é fulo com furioso. E aí o que aconteceu? Quis dar uma peitada. Reclamou, tal, falou que tem dobradinha do Lula com o Flávio Dino, falou que tem dobradinha do judiciário com o executivo, para prejudicarem o legislativo. Quando o Dino dá esse despacho, o que ele faz? Ele coloca uma espada sobre a cabeça do Arthur Lira. E ele fala o seguinte: fica na sua, porque a qualquer momento o carrasco vai descer a espada. E todo mundo sabe que você tem chabu com esse negócio. Então, não queira peitar o judiciário, não queira fazer graça com o governo federal, porque nós podemos descer a lâmina contra você. E eu sei que você vai querer pressionar porque você precisa do seu futuro, você precisa ter a liberação das emendas de comissão, que é a herdeira do orçamento secreto, para ter um instrumento para garantir a sua sucessão na Câmara dos Deputados. Porque sem a sua sucessão como presidente da Câmara, você não vai ser senador. Você não vai ter força para isso, porque em Alagoas todo mundo já sabe que você vai virar um deputado de planície. E você já prometeu muita verba via emendas para garantir o apoio do PL. Porque foi a mesma coisa que você fez em 2021 e 2023. Então para de conversa. Para de conversa. E existe, para piorar a situação do Lira, uma outra proposta. Qual proposta? Do Danilo Forte, que é um deputado do Ceará, do União Brasil. Essa proposta de emenda impositiva não prosperou, mas ela está guardada lá. Se houver chance de prosperar, os caras vão abraçar. Por quê? As emendas de comissão, que é a herdeira do orçamento secreto, tem lá os problemas e o Congresso tá meio assim, principalmente o Judiciário e o Executivo.
estão incomodados com essas emendas de comissão. Elas são ótimas para o Lira. Só que existe essa proposição do Danilo Forte, que são as emendas partidárias. Partidárias. Vão ser impositivas? Vão. Mas quem vai destinar são as lideranças dos partidos. Hoje as emendas de comissão, presidente da Câmara. Emendas partidárias, lideranças dos partidos. Então você pulveriza o poder, a decisão, reduzindo assim a força do Arthur Lira. É óbvio que ele não vai querer passar, mas caso haja possibilidade, essa emenda tende a passar, enfraquecendo o Arthur Lira. E aquela previsão de prisão do Arthur Lira pode começar a se concretizar, sim. Porque segundo a revista Veja, isso em setembro de 23, e nós fizemos essa cobertura aqui, uma liderança do Centrão falou que o futuro do Arthur Lira seria virar um novo Eduardo Cunha. Eu achei estranho. O cara falou que o poder do Arthur Lira tá terminando e depois de 2025, quando ele deixar a presidência da Câmara, ele vai virar um novo Eduardo Cunha. Por que ele falou Eduardo Cunha e não o Rodrigo Maia? Ué, o Rodrigo Maia é o grande exemplo de todo poderoso da Câmara dos Deputados, todo poderoso da presidência da Câmara, que depois de que deixa o poder, sumiu. Que hoje é o Rodrigo Maia. Nada politicamente. Ele poderia ter falado, futuro do Lira é ser o Rodrigo Maia. Não, mas ele não falou isso, uma liderança do Centrão. Ele falou que o futuro do Lira é ser o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha foi preso. Então ele está dizendo que Arthur Lira vai ser preso? Essa foi a minha interpretação. E indiretamente foi o que o cara falou. Nas entrelinhas é isso que ele está dizendo. Porque Lira, enquanto presidente da Câmara, desagradou muita gente pela forma dele administrar a Câmara dos Deputados. Tem um vídeo do Marcel Van Hatten que ele tá com um calhamaço de folhas na mão e ele deixa cair do chão. Na hora que ele tá fazendo o discurso, ele fala, pô, nós vamos discutir a reforma tributária, eu recebi o texto de madrugada, 500 páginas, olha só, aí cai tudo na mão. E o Marcel Van Hatten, apesar de eu ter várias discordâncias, ele expôs um ponto importante ali. Uma insatisfação dos partidos, porque o Lira ele pauta tudo na calada da noite, manda os relatórios para os partidos analisarem, de madrugada com 500 páginas, ninguém consegue fazer isso, não há trabalho de discussão. Então esse rito do Arthur Lira irrita os parlamentares. E ele governando com mão de ferro, na imposição, sempre dá problema governando como ditador. Ele tentou se blindar dessa situação envolvendo a Polícia Federal no caso do Chiquinho Brazão, lembra disso? Que ele e o Omar Nascimento articularam a anistia do Chiquinho Brazão e ele se lascou? Lembram? Que houve uma pressão popular, o pessoal falou, ô Lira, você quer soltar o criminoso? Pô, você tá ficando louco. Mas o que ele quis fazer? A Polícia Federal prendeu o Chiquinho Brazão e o Domingos Brazão, os mandantes do caso Marielle. E aí, a Câmara se revoltou contra o Judiciário. O Arthur Lira quis ir pra cima pra mostrar força e desacreditar as decisões da Polícia Federal. Por quê? Porque é a possibilidade do kit robótica voltar à tona como tem agora e ficou mais forte do que nunca. Mas deu errado pro Arthur Lira, porque ele tem esse medo. Só que a Polícia Federal fez ameaças ao Lira também. Porque existe um valor que está retido pela Polícia Federal sobre recursos que foram devolvidos justamente do escândalo dos kits robótica. Teve o escândalo, as prefeituras devolveram os recursos. E a Polícia Federal falou o seguinte, os donos dos recursos venham pegar. Não apareceu ninguém. Meses e meses e ninguém apareceu. Então o que pode acontecer? O Ministério Público Federal pode abrir uma investigação para ver a origem desse valor. Pô, porque se não tem, cadê? Não tem origem? Porque se ninguém veio reclamar, é porque não tem origem. E aí pode ser que haja uma outra investigação contra o Arthur Lira e seus aliados. É um problema. E nesse meio tempo, Lira patina para definir quem vai ser o seu futuro presidente da Câmara, o seu indicado. Até o momento da gravação desse vídeo não tem informação. Se você veio do futuro, pode colocar aqui nos comentários se Lira já indicou o futuro presidente da Câmara. Ou o seu indicado. Só que falam que o Omar Nascimento tem muito voto, isso e aquilo, tem voto suficiente. Se tem voto suficiente, pô, taca pau, indica. Por que ele tá demorando? Já estamos no final de agosto, ele falou que seria até agosto e iria indicar o seu nome. Não indicou. Por quê? Porque ele não tem força. Lira não tem força. O café dele, ó, tá aqui, ó. É pouco e vazio.